São João Paulo II foi mais do que um papa. Ele foi um verdadeiro gigante espiritual que transformou a Igreja e o mundo em um dos períodos mais turbulentos da história moderna. Mas o que há de tão especial sobre este homem que viajou mais do que qualquer outro papa, que enfrentou o comunismo de frente e sobreviveu a um atentado que poderia ter tirado sua vida? Você sabia que por trás de seu carisma e força existe um segredo oculto, uma experiência mística que moldou suas decisões mais impactantes? Hoje, vamos revelar a trajetória incrível de um homem que, desde jovem, enfrentou a opressão nazista e comunista em sua Polônia natal e que, como pontífice, desempenhou um papel central na queda da Cortina de Ferro. Mas há algo que a maioria das pessoas não sabe, uma revelação que ele teve após sobreviver ao atentado na Praça de São Pedro. Um encontro místico que, segundo seus confessores, mudou para sempre sua missão pastoral e o levou a tomar decisões que alteraram o curso da história mundial. Em 18 de maio de 1920, na cidade de Wadowice, no sul da Polônia, nascia Karol Józef Wojtyła. O pequeno Karol, como era conhecido, veio ao mundo em uma família de fé simples e profunda. Seu pai, também chamado Karol, era um oficial do exército austero e disciplinado, um homem de poucas palavras, mas de intensa devoção religiosa. Sua mãe, Emília, era uma mulher de saúde frágil, mas de espírito inabalável, cuja vida se entrelaçava com as orações constantes e o cuidado amoroso com os filhos. Karol foi o terceiro filho, mas o único a sobreviver junto com seu irmão Edmund, mais velho que ele. A infância de Karol foi marcada por um misto de normalidade e tragédia. A cidade de Wadowice, um pacato e tranquilo vilarejo onde poloneses e judeus conviviam em harmonia, oferecia a sensação de um abrigo seguro para os primeiros anos de vida de qualquer criança. Ele cresceu brincando nas ruas, correndo entre as casas simples e atravessando a praça central que levava à igreja. As manhãs começavam cedo e os sinos chamavam os fiéis para a missa. Um ritual que marcaria profundamente a infância e a adolescência de Karol. Desde muito pequeno, ele foi cercado pelo exemplo de fé de sua família e pela certeza de que o caminho para Deus era uma estrada que se trilhava dia após dia, em atos simples e silenciosos. Entretanto, por trás dessa serenidade, havia as dores que moldariam o coração e a espiritualidade de Karol. Sua mãe, cuja saúde se deteriorava desde o nascimento do filho mais novo, morreu quando ele tinha apenas 9 anos. Para uma criança, perder a mãe é uma ferida que nunca cicatriza por completo. No dia do enterro, Karol se agarrava à mão de seu pai, incapaz de entender por que Deus o privava tão cedo da presença materna. Ela foi para o céu, repetiam-lhe. Mas, para o pequeno Karol, isso não diminuía o vazio deixado pela ausência física de Emília em casa. A dor de perder a mãe não foi a única tragédia a assombrar sua juventude. 3 anos depois, seu irmão Edmund, que era médico, contraiu escarlatina de um paciente e também faleceu. Aos 12 anos, Karol estava agora sem sua mãe e sem seu único irmão. A figura de seu pai tornou-se ainda mais central em sua vida. O silêncio e a oração marcaram as noites na casa dos Wojtyła. Karol viu no exemplo do pai uma fé que não se abalava, mesmo diante de tamanha perda. Todas as noites ele encontrava seu pai ajoelhado ao lado da cama em oração. Esse exemplo de uma fé que não vacila, mesmo diante das adversidades, foi o que fortaleceu Karol ao longo de sua vida. Ainda adolescente, Karol tinha um temperamento reservado, mas um intelecto aguçado. Ele era fascinado pela leitura e pelos estudos, especialmente pelas artes e pela literatura. O amor pela cultura o aproximava dos amigos, e apesar da tristeza que o acompanhava, ele era um jovem que irradiava esperança e alegria. Participava de clubes literários
e já nessa época demonstrava grande talento para o teatro, paixão que o acompanharia por muitos anos. Entretanto, a atmosfera relativamente tranquila de sua juventude seria abalada de maneira definitiva com a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Em 1939, quando Carol tinha 19 anos, a Polônia foi invadida pela Alemanha nazista e o mundo de Carol mudou drasticamente. O país se viu sob ocupação e as liberdades que outrora existiam desapareceram. A universidade onde ele estudava foi fechada e Carol foi obrigado a trabalhar em uma pedreira, quebrando pedras para o regime nazista. Foi nesse período sombrio que Carol começou a sentir um chamado mais profundo para o sacerdócio. Em meio ao trabalho árduo e à opressão diária, ele percebeu que a fé seria a força que manteria seu espírito vivo. No silêncio das noites, depois de longas horas de trabalho, ele se recolhia em oração. Em 1941, Carol sofreu o golpe mais duro de sua vida até então. Seu pai faleceu, deixando-o completamente órfão. Aos 21 anos, ele estava só no mundo, sem a presença física de sua família. A perda de seu pai foi o momento que mais o aproximou de Deus. Ele percebeu que a dor e o sofrimento não o afastavam da fé, mas o aproximavam de Cristo, que também havia sofrido e carregado a cruz. Nos anos seguintes, Carol ingressou no seminário clandestino, organizado pelo arcebispo de Cracóvia, em plena ocupação nazista. Ele sabia que o sacerdócio seria uma vida de sacrifício, mas nada o preparara para a intensidade da perseguição e da clandestinidade. Frequentemente, as reuniões de formação teológica e os estudos eram interrompidos pelo medo de uma batida nazista. Jovens seminaristas como Carol viviam sob constante vigilância, cientes de que a morte ou o exílio eram riscos diários. Mesmo assim, Carol continuava sua formação, certo de que o caminho que Deus lhe traçara era mais forte do que qualquer tirania humana. Foi também durante esses anos de clandestinidade que Carol se envolveu ainda mais profundamente com o teatro. A arte era um refúgio, uma forma de resistência espiritual e cultural. Juntamente com amigos, ele organizava peças teatrais em casas de famílias católicas, onde apresentavam obras que exaltavam a dignidade humana e a fé em meio ao caos da guerra. O palco tornou-se uma extensão de seu sacerdócio ainda em formação, um espaço onde ele podia falar ao coração das pessoas, lembrando-as de que, mesmo nas trevas, a luz de Cristo jamais se apagaria. Em 1946, com o fim da guerra, Carol foi finalmente ordenado sacerdote. Ao celebrar sua primeira missa, ele carregava não apenas a alegria do chamado realizado, mas também o peso de toda a dor que havia moldado sua caminhada até ali. Cada oração, cada gesto, cada palavra pronunciada no altar refletia o profundo vínculo que ele tinha com Cristo, que também conhecera o sofrimento humano em sua plenitude. A história do jovem Karol Wojtyła, que perdera a mãe, o irmão e o pai antes dos 22 anos, poderia ter sido a de alguém que se fechou em si mesmo, dominado pelo desespero. Mas em vez disso, foi a história de um homem que encontrou na dor um chamado ainda mais forte para viver o Evangelho. Desde muito jovem, Carol aprendeu que a verdadeira força não está na ausência de sofrimento, mas na capacidade de transformar esse sofrimento em amor e serviço. Seus primeiros anos de vida, marcados por perdas e provações, forjaram o caráter de quem um dia seria o Papa João Paulo II, um homem que entenderia profundamente as dores do mundo e que, com compaixão e fé inabaláveis, dedicaria sua vida a levar a mensagem de Cristo ao coração de milhões de pessoas ao redor do globo. No verão de 1939, quando Karol Wojtyła tinha apenas 19 anos, a invasão da Polônia pela Alemanha nazista mudou drasticamente o rumo de sua vida e da nação. Carol, que até então sonhava com uma carreira acadêmica ou no teatro,
viu-se repentinamente confrontado por uma realidade de brutalidade e incertezas. A guerra mergulhou a Europa em escuridão e, para a Polônia, significou um período de intensa repressão, sofrimento e morte. Antes da guerra, Karol era um estudante promissor da Universidade Jagiellônica, em Cracóvia, onde estudava línguas e literatura. A cultura, o teatro e as artes eram seu mundo, e ele nutria um amor profundo pelo intelecto e pela criatividade. No entanto, com o início da ocupação nazista, todas as universidades polonesas foram fechadas. O regime de Hitler não apenas tentava destruir as instituições acadêmicas, mas também silenciar o espírito da nação. Jovens como Karol foram arrancados das salas de aula e jogados em trabalhos forçados. Ele passou a trabalhar como operário em uma pedreira de calcário, uma experiência que, apesar de árdua, o manteve vivo em meio à perseguição implacável. Este foi um momento de profunda transformação interna para Karol. Os dias passados no trabalho físico desgastante eram longos e as noites eram de um silêncio quase sufocante. Contudo, foi nesse silêncio que ele começou a ouvir o chamado para algo muito maior. A dura realidade da guerra, a perda de tantos amigos e a constante ameaça de morte levaram Karol a uma reflexão espiritual intensa. Ele já havia perdido sua mãe e irmão na juventude. E em 1941, o falecimento de seu pai, o único membro da família que lhe restava, foi o golpe final em sua vida familiar. O luto o consumiu, mas não o quebrou. Sozinho, sem parentes próximos, Karol voltou seu coração ainda mais para Deus. Suas orações tornaram-se não apenas uma busca de consolo, mas uma entrega total. Karol sentia que Deus o chamava para o sacerdócio, um caminho que até então ele não havia imaginado seguir com tanta certeza. Embora a guerra fosse um período de extrema escuridão, foi também quando ele discerniu seu propósito. Ele ingressou no seminário clandestino organizado pelo arcebispo de Cracóvia, Adam Stefan Sapieha. Este era um ato de coragem, pois qualquer atividade religiosa era severamente proibida pelos nazistas. Karol e outros seminaristas viviam sob a constante ameaça de serem descobertos, mas nada poderia sufocar a chama que ardia em seu coração. Eles estudavam e rezavam em segredo, escondidos em pequenos grupos, sabendo que a fé era a única arma poderosa o suficiente para resistir ao terror do nazismo. A vida de Karol Wojtyła durante a guerra foi um equilíbrio delicado entre o trabalho físico extenuante e a prática espiritual clandestina. Durante o dia, ele trabalhava na pedreira, onde as condições eram duras, os ferimentos comuns e o desespero parecia pairar sobre os trabalhadores. Mas, à noite, Karol encontrava tempo para se aprofundar nas Sagradas Escrituras, rezar e participar das missas secretas organizadas pelo arcebispo. Esse período de intensa provação fortaleceu sua fé e moldou o sacerdote que ele estava se tornando. O sofrimento e as dificuldades que ele enfrentou o aproximaram de Cristo de uma maneira nova, mais íntima e profunda. A guerra não apenas destruiu o país fisicamente, mas também trouxe à tona o melhor e o pior da humanidade. Karol testemunhou a crueldade dos campos de concentração e a brutalidade do regime nazista. Muitos de seus amigos judeus foram deportados e a perseguição aos poloneses católicos era implacável. Em meio a essa barbárie, Karol encontrou força em seu chamado para o sacerdócio, vendo no sofrimento do povo polonês uma identificação com a própria paixão de Cristo. Ele sabia que, como sacerdote, deveria ser um sinal de esperança e redenção em um mundo devastado pelo mal. Esse período foi também marcado por uma busca intelectual e espiritual. Mesmo em meio à guerra, Karol não abandonou seu amor pelo conhecimento. Ele continuava a ler avidamente, especialmente as obras de São João da Cruz e de São Tomás de Aquino.
cujas ideias místicas e filosóficas o influenciariam profundamente. O conceito do sofrimento como um caminho para a união com Deus tornou-se uma verdade viva para ele. Ele não via o sofrimento como um castigo, mas como uma oportunidade de crescimento espiritual e de oferecer sua vida a serviço dos outros. Esta ideia o guiaria ao longo de sua vida, particularmente durante os desafios futuros que ele enfrentaria como líder da igreja. No entanto, Karol Wojtyła não era apenas um seminarista dedicado. Ele também acreditava no poder transformador da cultura. Durante a guerra, ele se envolveu em atividades teatrais clandestinas, organizando peças que exaltavam a dignidade humana e a resistência polonesa. O teatro, para ele, era uma forma de manter viva a identidade cultural e espiritual do povo, e o polonês. Ele acreditava que a arte poderia inspirar esperança e fortalecer os corações. Junto com seus amigos, ele encenava peças de autores clássicos, como Cyprian Norwid, que falavam sobre o heroísmo humano e a transcendência do sofrimento. Era um ato de resistência cultural, um lembrete de que a alma da Polônia não poderia ser destruída, mesmo que seus edifícios e instituições fossem reduzidos a escombros. À medida que a guerra avançava e a resistência polonesa se intensificava, Karol viu-se cada vez mais comprometido com a missão de servir ao seu povo. Ele sabia que, ao seguir o caminho do sacerdócio, teria que enfrentar não apenas a ocupação nazista, mas também o regime comunista que se instalaria após a guerra. Mas ele não temia. Para Karol, a vocação sacerdotal não era uma escolha, mas uma resposta ao chamado de Deus, um chamado que ele não podia ignorar, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Em 1944, com a guerra chegando ao fim, Cracóvia foi libertada do domínio nazista, mas o futuro da Polônia permanecia incerto. As forças soviéticas avançavam e o comunismo começava a tomar conta da região. Karol Wojtyła foi ordenado sacerdote em 1946, em um país que ainda enfrentava os resquícios da destruição e o medo de um novo regime opressor. A guerra pode ter terminado, mas para Karol, a verdadeira batalha pela alma da Polônia estava apenas começando. Karol Wojtyła entrou no sacerdócio como um homem que conhecera o sofrimento e a perda de perto. Ele havia visto a destruição de seu país, experimentado o trabalho forçado e vivido a dor de perder todos os membros de sua família. Mas, em vez de permitir que essas experiências o amargurassem, ele as transformou em uma força de amor e serviço. O jovem Karol emergiu da guerra com uma fé inabalável e um compromisso com a liberdade, a dignidade humana e a verdade que moldariam todo o seu ministério. Ao olhar para trás, é impossível não ver o dedo de Deus guiando cada passo de sua jornada. A guerra, que poderia ter destruído sua fé e esperanças, foi, na verdade, o crisol que forjou o caráter de um homem que viria a ser um dos maiores líderes espirituais do século XX. Através do sofrimento, Karol Wojtyła descobriu a profundidade de sua vocação, e o mundo testemunharia o fruto dessa entrega total a Deus quando ele, anos depois, seria eleito Papa João Paulo II, um líder que, em suas próprias palavras, nunca teve medo. Após a ordenação de Karol Wojtyła, em 1946, o jovem sacerdote, que já havia suportado a dor da guerra e as perdas pessoais, foi enviado a Roma para aprofundar seus estudos teológicos. Essa decisão não foi um mero detalhe administrativo, representava um momento crucial de amadurecimento espiritual e intelectual para Karol. Estudar na Cidade Eterna oferecia a ele a oportunidade de se conectar com a tradição viva da Igreja, mergulhando nas raízes profundas do cristianismo. Roma, com suas igrejas e monumentos históricos, proporcionou-lhe um espaço para a reflexão e o desenvolvimento de uma visão mais ampla sobre o papel da Igreja no mundo moderno.
Karol era um estudante dedicado, mas sua vida em Roma não se limitava às bibliotecas e salas de aula. Ele mantinha uma profunda espiritualidade, nutrida por momentos de oração solitária e pela celebração diária da missa. Suas experiências em Roma o impactaram de maneira duradoura. Ele conheceu sacerdotes e teólogos de várias partes do mundo, cada um trazendo consigo as realidades e desafios enfrentados pela Igreja em seus respectivos países. Esses encontros enriqueceram sua perspectiva, ampliando seu entendimento sobre o que significava ser um pastor em tempos de mudanças rápidas e intensas. Roma também foi o cenário onde Karol Wojtyła começou a desenvolver uma das principais características que marcariam seu papado: a capacidade de unir uma fé inabalável com um diálogo aberto e respeitoso com o mundo. Ele entendia que a Igreja precisava estar presente não apenas nos corações dos fiéis, mas também no centro dos debates culturais e sociais. Karol passou a ver o sacerdócio como uma ponte entre o mundo divino e o humano, uma vocação que exigia não apenas piedade, mas também uma profunda compreensão das realidades contemporâneas. Após concluir seus estudos em Roma com distinção, Karol retornou à Polônia em 1948, já com o coração inquieto por uma missão que transcendia os limites do altar. De volta ao país, foi designado para uma pequena paróquia rural em Nigovice, onde pôde viver seu sacerdócio de maneira simples, mas profundamente marcante. Karol não era o tipo de padre que se isolava na sacristia ou na reclusão dos estudos. Ele caminhava pelos campos, conversava com os trabalhadores e ouvia as dores e esperanças das pessoas comuns. As montanhas e os rios da Polônia, que ele tanto amava, tornaram-se a extensão natural de seu ministério, onde sua paixão por ensinar e estar próximo do povo floresceu. Foi ali, no contato com os camponeses e trabalhadores, que Karol descobriu a força transformadora da fé vivida no cotidiano. Ele se misturava aos jovens e organizava retiros espirituais e excursões para as montanhas. Sob o pretexto de simples caminhadas ou momentos de lazer, ele ministrava uma catequese profunda, mas acessível, que tocava os corações e acendia o fogo da fé nas almas. Para Karol, o ensino da doutrina católica não era uma transmissão mecânica de regras e dogmas, mas uma jornada compartilhada em que ele convidava os fiéis a redescobrirem o amor de Cristo. Seu entusiasmo pelo Evangelho era contagiante, e sua capacidade de escutar os outros revelava uma empatia e sensibilidade que cativavam a todos. No entanto, o retorno de Karol à Polônia ocorreu em um momento politicamente delicado. O país estava sob o controle de um governo comunista ateu que via a Igreja Católica como uma ameaça ao regime. Havia uma tensão crescente entre o Estado e a Igreja, e Karol rapidamente entendeu que seu papel como sacerdote não seria apenas pastoral, mas também de resistência espiritual. Em um país onde a liberdade religiosa estava sendo constantemente atacada, Karol começou a se destacar como uma voz firme e determinada na defesa dos direitos dos fiéis. Ele não se deixava intimidar pelas pressões políticas. Quando necessário, defendia a Igreja, mas sempre com uma atitude serena e de diálogo, sem jamais ceder ao ódio ou ao confronto. Seu tempo em Nigovice foi breve, mas marcante. Em 1949, Karol foi transferido para Cracóvia, onde passou a ministrar na Igreja de São Floriano. Foi ali que ele realmente começou a atrair a atenção das autoridades e dos fiéis. Como professor universitário e líder espiritual, Karol passou a ser um ponto de referência para a juventude polonesa, que via nele um modelo de coragem, intelectualidade e santidade. Ele se dedicava a ensinar filosofia na Universidade Jagiellônica, mas também a guiar espiritualmente a juventude que enfrentava as pressões do regime comunista.
Ao mesmo tempo, seu trabalho pastoral se expandia. Carol não se limitava às paredes das igrejas. Ele organizava retiros espirituais em acampamentos, levava os jovens para atividades ao ar livre e, nesses momentos, falava sobre a vida, a fé e o amor de Deus de maneira profunda e acessível. Em tempos de repressão e censura, Carol oferecia a esses jovens um espaço de liberdade espiritual, onde eles podiam explorar questões existenciais e encontrar respostas nas verdades eternas da fé católica. Ele era um líder carismático, mas ao mesmo tempo simples e acessível. As pessoas o viam como alguém que compreendia suas dores e lutas, mas que também oferecia esperança e direção. A relação de Carol com os jovens foi algo que o marcou profundamente. Ele acreditava que a juventude era o futuro da igreja e da sociedade, e por isso dedicava tanto tempo e energia a eles. Seu zelo pastoral e seu compromisso com a educação católica começaram a atrair a atenção do alto clero. Ele não era apenas um sacerdote comum. Havia nele uma força interior, uma sabedoria e uma visão que não passavam despercebidas. Em 1958, com apenas 38 anos, Karol Wojtyła foi nomeado bispo auxiliar de Cracóvia, um reconhecimento de sua liderança e santidade. A nomeação para o episcopado marcou um novo capítulo em sua vida, mas sua simplicidade e proximidade com o povo não mudaram. Carol continuava a caminhar pelas montanhas com os jovens, a discutir filosofia e fé e a oferecer direção espiritual para aqueles que buscavam sua orientação. Seu episcopado, no entanto, seria uma luta constante contra o regime comunista que tentava sufocar a igreja polonesa. Karol, agora bispo, tornou-se um defensor incansável da liberdade religiosa, enfrentando o governo com coragem e fé inabaláveis. Nos anos seguintes, Karol Wojtyła emergiu como uma figura cada vez mais importante dentro da igreja polonesa. Ele participou de eventos internacionais, começou a se envolver no movimento ecumênico e desenvolveu uma visão clara sobre o papel da igreja no mundo moderno. Mesmo enfrentando a opressão política, ele nunca deixou de acreditar que a fé, vivida em profundidade, poderia transformar o mundo. Esse período de sua vida foi uma preparação silenciosa para o destino extraordinário que o aguardava. Karol Wojtyła não estava apenas sendo formado como sacerdote e bispo, ele estava sendo forjado como líder de uma igreja que enfrentaria desafios ainda maiores nos anos seguintes. Quando Karol Wojtyła foi nomeado bispo auxiliar de Cracóvia em 1958, ele já havia desenvolvido uma profunda conexão com o povo polonês, especialmente com os jovens, e construído uma reputação de resistência espiritual contra o regime comunista. Mas, ao se tornar bispo, Karol enfrentou desafios ainda maiores. Ele não era mais apenas um pastor guiando almas individuais. Agora, sua responsabilidade se estendia sobre toda uma diocese, em um contexto político onde a igreja era vista como inimiga do Estado. O regime comunista, que dominava a Polônia na época, via na igreja uma força rival, uma instituição com o poder de unir o povo em torno de uma fé que transcendia a ideologia ateísta imposta pelo governo. Karol, com sua postura calma, mas firme, logo se destacou como uma liderança incontestável. Ele não se deixava intimidar pelas ameaças constantes do regime e, em vez disso, escolhia enfrentar a opressão com uma combinação de coragem, sabedoria e fé profunda. Não buscava confronto direto, mas também não cedia em sua defesa da liberdade religiosa. O governo comunista polonês tentava de várias maneiras minar a autoridade da igreja, mas Karol se recusava a ser um peão em seus jogos políticos.
Ele defendia os direitos dos católicos de praticarem sua fé livremente, mesmo quando as igrejas eram cercadas pela vigilância do Estado e o controle sobre as expressões religiosas crescia. O ano de 1962 marcou um momento crucial na vida de Karol Wojtyła, quando ele foi chamado para participar de um dos eventos mais importantes da história da Igreja moderna, o Concílio Vaticano II. Convocado pelo Papa João 23, o concílio tinha como objetivo renovar a Igreja, trazendo-a mais perto das realidades do mundo contemporâneo. O concílio foi um espaço de debates profundos e decisivos, e Karol, embora ainda jovem, tornou-se uma figura influente durante as discussões. Ao chegar a Roma, Karol levou consigo as esperanças e preocupações de sua Polônia natal, um país cuja fé estava sob constante ataque do comunismo. Ele se envolveu ativamente nas sessões do concílio, especialmente nas discussões que moldariam o futuro da relação entre a Igreja e o mundo. Seu coração e mente estavam voltados para a necessidade de um diálogo mais profundo com a modernidade, mas sempre preservando a essência imutável da fé católica. Karol entendia que a Igreja precisava abrir suas portas para o mundo sem perder de vista sua missão fundamental de ser um farol da verdade e da esperança. O documento Gaudium et Spes, uma das constituições mais importantes do Concílio Vaticano II, foi particularmente significativo para Karol. Ele colaborou de forma ativa em sua elaboração, defendendo a importância de a Igreja estar presente nas questões sociais e políticas do mundo moderno. O documento falava sobre a dignidade humana, os direitos sociais, a liberdade religiosa e a responsabilidade da Igreja de estar ao lado dos oprimidos. Para Karol, essa era a essência de seu ministério: estar ao lado do povo, especialmente dos mais marginalizados, e fazer da fé uma força transformadora. Durante as sessões do concílio, Karol Wojtyła ganhou o respeito de seus pares por sua clareza de pensamento e sua capacidade de integrar a teologia profunda com as necessidades pastorais concretas. Ele não via contradição entre a defesa firme da doutrina católica e o diálogo com o mundo. Ao contrário, acreditava que o Evangelho era mais relevante do que nunca no mundo contemporâneo, desde que a Igreja soubesse como comunicá-lo de maneira que tocasse o coração das pessoas, sem se fechar em uma linguagem distante ou inacessível. Foi nesse período que Karol Wojtyła começou a desenvolver uma visão mais clara do que seria seu futuro papel dentro da Igreja. Ele sabia que sua missão ia muito além das fronteiras da Polônia, e o Concílio Vaticano II lhe mostrou a importância de uma igreja que fosse verdadeiramente universal, capaz de dialogar com culturas e sociedades diversas sem perder sua identidade. No entanto, ao retornar à Polônia após o concílio, Karol Wojtyła encontrou um país ainda mais polarizado e oprimido. O governo comunista, enfurecido com o fortalecimento da Igreja na Polônia, intensificava seus esforços para minar a autoridade e a influência eclesial. Em muitos casos, as tentativas de construir novas igrejas eram bloqueadas e as atividades religiosas eram vigiadas e restringidas. Foi nesse contexto que uma das maiores batalhas espirituais e políticas de Karol Wojtyła se deu: a construção da igreja de Nowa Huta. Nowa Huta era uma cidade operária construída pelo regime comunista para ser um símbolo de sua visão ateísta, um lugar onde o governo acreditava que não haveria espaço para Deus. Contudo, a população operária de Nowa Huta, em sua maioria católica, exigia uma igreja onde pudesse praticar sua fé. O governo recusava-se a permitir a construção de uma igreja na cidade, e Karol Wojtyła, então arcebispo de Cracóvia, tomou para si a causa desses trabalhadores. Karol liderou uma campanha pacífica, mas determinada, para garantir que o povo de Nowa Huta
pudesse ter seu templo. Ele celebrava missas ao ar livre, em meio ao frio e à neve, muitas vezes em condições adversas, enquanto a polícia do estado tentava dispersar as multidões. Mas o povo polonês, inspirado pela coragem e pela fé inabalável de seu arcebispo, continuava a se reunir semana após semana em busca de seu direito de adorar a Deus. A pressão aumentava, mas Karol permanecia inabalável. Ele sabia que a luta por uma igreja em Nowa Huta era mais do que a construção de um edifício. Era a luta pela alma da Polônia, pelo direito de o povo viver sua fé em liberdade. Finalmente, após anos de resistência, em 1967, o governo cedeu e a igreja de Nowa Huta foi construída. Foi uma vitória não apenas para os católicos da cidade, mas para todo o país. Karol Wojtyła havia mostrado que, mesmo em um regime totalitário, a fé não podia ser sufocada. Sua liderança espiritual e seu compromisso com a dignidade humana fortaleceram ainda mais seu vínculo com o povo polonês, que o via como um verdadeiro pastor, alguém que caminhava com eles, sofria com eles e lutava com eles. Em 1967, o mesmo ano da vitória em Nowa Huta, Karol Wojtyła foi nomeado cardeal pelo Papa Paulo VI. Agora, como príncipe da igreja, ele tinha ainda mais responsabilidades, mas também uma plataforma maior para defender os direitos de seu povo e promover os ensinamentos do Concílio Vaticano II. Seu ministério continuou marcado pela proximidade com os fiéis, especialmente os jovens, e por uma visão pastoral que sempre privilegiava o diálogo e a reconciliação, mas sem jamais comprometer a verdade da fé. Karol Wojtyła, como cardeal, tornou-se uma figura internacionalmente respeitada, mas ele nunca perdeu sua simplicidade. Continuava a caminhar pelas montanhas da Polônia com os jovens, a ministrar retiros espirituais e a estar presente nas comunidades que mais precisavam de apoio. Para ele, o cardinalato não era um privilégio ou uma elevação pessoal, mas uma nova responsabilidade de servir, de levar o evangelho a todas as pessoas e de ser uma voz para os que não podiam falar. Ele sabia que o caminho à frente ainda seria longo e cheio de desafios, mas sua fé e sua confiança em Deus eram inabaláveis. Em 16 de outubro de 1978, a Praça de São Pedro estava lotada de fiéis e curiosos, aguardando ansiosamente a fumaça branca que anunciaria a eleição de um novo Papa. A Igreja Católica enfrentava tempos de incerteza após o breve pontificado de João Paulo I, que durara apenas 33 dias. O mundo observava com atenção. A expectativa era de que, mais uma vez, o conclave elegesse um Papa italiano, mantendo uma tradição de mais de 4 séculos. Mas quando finalmente a fumaça branca apareceu, trazendo consigo o anúncio Habemus Papam, algo inesperado aconteceu. O novo Papa era Karol Wojtyła, um cardeal vindo de um país do leste europeu que vivia sob a sombra opressiva do comunismo, a Polônia. Quando Karol Wojtyła surgiu na sacada da Basílica de São Pedro, houve um momento de surpresa. Um Papa polonês, o primeiro em mais de 400 anos que não era italiano. Mas foi o que ele disse em suas primeiras palavras como Papa João Paulo II que verdadeiramente capturou os corações dos fiéis presentes e de milhões ao redor do mundo. Não tenhais medo. Aquelas palavras ressoaram com uma força incomum, ditas por um homem que havia sobrevivido à ocupação nazista, resistido ao regime comunista e carregado nos ombros o sofrimento de seu povo. Elas tinham um peso especial. João Paulo II sabia o que era o medo, a dor e a repressão, mas também conhecia a esperança que nascia da fé em Cristo. Naquele momento, ele não falava apenas aos fiéis que estavam presentes na Praça de São Pedro, mas ao mundo inteiro.
Ele não convidava apenas os católicos a não terem medo, mas todas as pessoas que enfrentavam incertezas, perseguições ou dúvidas. Era uma convocação universal para enfrentar os desafios da vida com coragem e confiança, sabendo que a fé em Deus oferecia um refúgio seguro. Aquela noite de outubro marcou o início de um papado que mudaria o curso da história da Igreja e do mundo. Por trás de seu sorriso caloroso e sua postura acolhedora, João Paulo II carregava uma enorme responsabilidade. Ele havia sido escolhido para liderar a Igreja em um dos períodos mais tumultuados do século XX. O mundo estava dividido entre blocos ideológicos opostos. O Ocidente capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco comunista, dominado pela União Soviética. A Guerra Fria pairava sobre o mundo e a ameaça de um conflito nuclear era real. Ao mesmo tempo, dentro da Igreja, havia o desafio de aplicar os ensinamentos do Concílio Vaticano II, que buscava renovar a relação da Igreja com o mundo moderno. João Paulo II assumiu esse encargo com uma fé inabalável e uma visão clara de seu papel como pastor universal. Nos primeiros meses de seu pontificado, João Paulo II começou a mostrar ao mundo que não seria um papa isolado dentro dos muros do Vaticano. Ele era um homem do povo e para o povo. Iniciou uma série de viagens internacionais, algo que se tornaria uma marca de seu pontificado. Ele acreditava que a presença física do Papa em diferentes nações e continentes era uma forma de fortalecer a fé dos fiéis e aproximar a Igreja daqueles que mais precisavam. Seu primeiro destino, em 1979, foi justamente sua amada Polônia. Quando João Paulo II desembarcou em Varsóvia, ele foi recebido por uma multidão de milhões de poloneses. Para o regime comunista, foi um evento perturbador. A presença de um papa polonês em um país onde o governo lutava para suprimir a influência da Igreja era um símbolo poderoso de resistência. Durante sua visita, João Paulo II celebrou missas ao ar livre, e suas palavras ressoavam como um grito de liberdade. Que o Espírito Santo desça e renove a face da terra, desta terra. Era uma oração, mas também um chamado para que o povo polonês se erguesse e redescobrisse sua dignidade e força. A visita de João Paulo II à Polônia foi um ponto de inflexão na luta do povo contra o regime comunista. O movimento Solidariedade, liderado por Lech Wałęsa, ganhou força logo após a visita papal, e os poloneses começaram a se organizar em busca de sua liberdade. O Papa não estava diretamente envolvido em questões políticas, mas sua presença e suas palavras inspiraram milhões a acreditar que a opressão não era um destino inevitável. A fé, para João Paulo II, era uma força transformadora capaz de moldar não apenas a vida espiritual das pessoas, mas também o curso da história. O impacto de João Paulo II não se limitava à Europa. Suas viagens o levaram aos 4 cantos do mundo, e por onde passava, ele transmitia uma mensagem de paz, esperança e reconciliação. Ele visitou países devastados por guerras civis, como El Salvador e o Líbano, sempre levando consigo uma mensagem de diálogo e unidade. Em suas homilias, ele exortava os líderes mundiais a colocarem de lado suas diferenças e trabalharem pelo bem comum da humanidade. A política do medo e da divisão, para João Paulo II, era incompatível com o Evangelho. Ao longo de seu papado, João Paulo II demonstrou uma resistência incomum. Ele não se deixava abater pelos desafios que surgiam. Em 13 de maio de 1981, durante uma audiência na Praça de São Pedro, o Papa foi gravemente ferido por um atirador, Mehmet Ali Aka. O atentado chocou o mundo. Muitos temiam que o Papa não sobrevivesse aos ferimentos, mas, após longas cirurgias, João Paulo II milagrosamente se recuperou. O mais extraordinário, porém, veio alguns anos depois,
quando João Paulo II visitou Mehmet Ali Aka na prisão e o perdoou pessoalmente. Esse gesto de misericórdia e perdão tocou milhões de pessoas e mostrou ao mundo a profundidade da fé e da compaixão de João Paulo II. Ele havia sofrido o pior ataque que um ser humano poderia enfrentar, mas não guardou rancor. Para ele, o perdão era uma expressão natural da fé cristã. A recuperação de João Paulo II não foi fácil. Ele carregou as cicatrizes físicas e emocionais do atentado pelo resto de sua vida. Sua saúde começou a declinar e ele enfrentaria muitos outros desafios físicos, especialmente com o avanço da doença de Parkinson, que o debilitava progressivamente. No entanto, mesmo com as limitações impostas pela doença, João Paulo II nunca deixou de cumprir sua missão. Ele continuou a viajar, a falar aos fiéis, a celebrar missas e a defender a dignidade humana. Suas mãos tremiam, sua voz enfraquecia, mas sua determinação nunca vacilou. O pontificado de João Paulo II foi marcado por uma profunda identificação com o sofrimento humano. Ele havia experimentado a dor física, a perda de sua família e o peso da responsabilidade de liderar a igreja em tempos difíceis. Ainda assim, sua mensagem era sempre de esperança. Ele acreditava firmemente que, por meio do sofrimento, era possível encontrar a redenção e a renovação espiritual. Para João Paulo II, o sofrimento não era algo a ser temido ou evitado, mas a ser abraçado como parte do mistério da vida cristã. Ao longo dos anos, João Paulo II moldou uma geração de católicos e tocou o coração de milhões de pessoas, não apenas pela eloquência de suas palavras, mas pela autenticidade de sua vida. Ele viveu o que pregava: coragem diante do medo, amor diante do ódio e esperança diante do sofrimento. Sob seu papado, a Igreja enfrentou momentos de turbulência, mas também de grande renovação espiritual. E quando finalmente, em 2 de abril de 2005, ele faleceu, o mundo inteiro se uniu em uma só voz para homenagear um homem que dedicou sua vida ao serviço de Deus e da humanidade. Em meados da década de 1980, o pontificado de João Paulo II já havia transformado profundamente a Igreja Católica e sua relação com o mundo. Ele havia enfrentado regimes opressores, inspirando milhões de pessoas com sua coragem e resiliência, e liderado a Igreja através de um dos períodos mais turbulentos da história moderna. No entanto, novos desafios surgiam. Seu papado, que já era marcado pela esperança, pela reconciliação e pela defesa inabalável da dignidade humana, estava prestes a ser profundamente testado em um nível mais íntimo e pessoal. Após o atentado de 1981, quando João Paulo II foi baleado na Praça de São Pedro, sua saúde começou a declinar lentamente. Ele sobreviveu àquele momento graças a uma cirurgia de emergência e à sua extraordinária força de vontade. Contudo, as balas deixaram marcas indeléveis. A recuperação física foi longa e dolorosa, e as sequelas daquele ataque acompanharam o pontífice pelo resto de sua vida. A dor física, porém, nunca o afastou de sua missão, mas serviu apenas para fortalecer sua fé e sua determinação em continuar servindo à Igreja e ao mundo. Para João Paulo II, o sofrimento físico era algo que ele carregava com humildade, vendo nele uma oportunidade de se unir mais profundamente à paixão de Cristo. Nos anos que se seguiram ao atentado, a vida de João Paulo II foi uma demonstração pública de resistência. Mesmo com os desafios crescentes de saúde, ele se recusava a reduzir o ritmo de suas atividades. Continuou a viajar incansavelmente, visitando países devastados por conflitos, promovendo o diálogo entre religiões e buscando a reconciliação em regiões onde a violência parecia sem fim.
Cada uma dessas viagens era extenuante, mas João Paulo II entendia o poder simbólico de sua presença. Ele sabia que, para muitos, sua visita representava a esperança de que a paz, ainda que distante, era possível. Em 1989, o mundo testemunhou um evento que João Paulo II havia aguardado com fervor: a queda do Muro de Berlim e o fim do regime comunista na Europa Oriental. Para ele, aquilo não foi apenas uma vitória política ou econômica. Foi a concretização de uma luta espiritual que havia sido travada por décadas. Desde sua visita à Polônia, em 1979, onde pronunciou suas históricas palavras de esperança, João Paulo II acreditava que o povo polonês, e por extensão toda a Europa Oriental, venceria a opressão. O colapso do comunismo, sem a violência de uma revolução sangrenta, foi um sinal claro de que a força espiritual e moral de uma nação poderia superar qualquer regime. Seu papel nesse processo foi reconhecido por líderes políticos e sociais, mas, para João Paulo II, a verdadeira vitória pertencia ao povo, que manteve viva a chama da liberdade e da fé, mesmo nos tempos mais sombrios. Embora o fim do comunismo na Europa tenha sido um triunfo pessoal e espiritual para João Paulo II, ele logo enfrentou novos desafios. Na década de 1990, a Igreja Católica começou a ser atingida por uma crise de abuso sexual, que revelaria uma profunda ferida dentro da instituição. Para João Paulo II, que sempre defendeu com veemência a dignidade de cada ser humano, essas revelações foram devastadoras. Ele, que havia dedicado sua vida a defender os vulneráveis, agora enfrentava a realidade de que membros da própria igreja haviam traído essa missão. João Paulo II, abalado pelas denúncias, foi lento em sua resposta inicial. Para um homem que via o sacerdócio como uma vocação sagrada e divina, era inconcebível que aqueles que haviam sido chamados para guiar as almas pudessem cometer tais atos. No entanto, à medida que os relatos se tornavam impossíveis de ignorar, ele começou a agir, reconhecendo a gravidade da situação e trabalhando para que a igreja assumisse a responsabilidade por suas falhas. Nos anos seguintes, ele convocou conferências com bispos de todo o mundo e começou a implementar reformas para lidar com os casos de abuso de maneira mais eficaz. Foi uma batalha interna dolorosa, pois significava enfrentar a realidade de que a instituição que ele tanto amava havia falhado gravemente com algumas de suas ovelhas. Essa crise atingiu João Paulo II de maneira pessoal, abalando profundamente sua confiança nos líderes eclesiásticos que haviam encoberto os crimes por tantos anos. No entanto, sua resposta foi moldada pelo mesmo espírito de perdão que demonstrara ao visitar seu próprio agressor na prisão. Ele acreditava que a justiça deveria ser feita, mas também que o perdão e a misericórdia eram partes essenciais do processo de cura. Para ele, a missão da igreja era clara: reconhecer os erros do passado, reparar o dano causado e trabalhar incansavelmente para restaurar a confiança dos fiéis. Conforme avançava a década de 1990, os sinais da doença de Parkinson começaram a se manifestar de maneira mais visível. João Paulo II, que por décadas havia sido uma figura de vitalidade e força física, começou a mostrar sinais de fragilidade. Sua voz tremia, suas mãos já não tinham a firmeza de outrora, e seus movimentos se tornavam cada vez mais difíceis. Para o mundo, assistir à deterioração física de um homem que fora tão enérgico foi doloroso. Mas para João Paulo II, aceitar sua própria fraqueza física foi um ato de humildade e fé. Ele continuava a aparecer em público, mesmo quando sua voz mal podia ser ouvida. Para ele, a mensagem era clara:
O valor de um ser humano não estava em sua capacidade física, mas em sua dignidade intrínseca como filho de Deus. Ao longo de seus últimos anos, João Paulo II se tornou um testemunho vivo da união entre a dor humana e a esperança espiritual. Suas aparições públicas, ainda que marcadas por limitações físicas, transmitiam uma mensagem poderosa. Ele nunca se afastou de sua missão. Mesmo quando suas palavras falhavam, sua presença falava mais alto. Sua fragilidade física foi um reflexo de sua fé profunda, que não vacilava diante do sofrimento. O mundo via um papa que, em sua vulnerabilidade, expressava mais força do que em seus anos de juventude e vigor. Em 2000, João Paulo II liderou a Igreja no Grande Jubileu, um evento que marcou 2000 anos de cristianismo. Para ele, aquele foi um momento de grande importância espiritual. O jubileu foi uma oportunidade de renovar a fé da Igreja, de pedir perdão pelos erros cometidos ao longo dos séculos e de abrir as portas para um novo milênio com um espírito de renovação e esperança. Um dos momentos mais significativos foi seu pedido de perdão pelos pecados cometidos pela Igreja ao longo de sua história, um gesto raro e poderoso de humildade institucional. Ele acreditava que, para que a Igreja continuasse a ser uma força de bem no mundo, era necessário confrontar seus próprios erros e se abrir à reconciliação. Nos anos que se seguiram, sua saúde deteriorou-se ainda mais. Mas João Paulo II, fiel até o fim, nunca considerou a renúncia. Ele via sua fraqueza como parte de sua missão pastoral, um testemunho de que o sofrimento era parte da vida cristã. Ele dizia que o Papa não abandonava seu posto, mesmo que o peso da cruz se tornasse insuportável. Sua fé e compromisso com a Igreja permaneceram inabaláveis, mesmo quando seu corpo cedia. No final de sua vida, João Paulo II se tornou uma figura de profunda admiração global, não apenas entre católicos, mas também entre líderes de outras religiões e povos de todas as crenças. Ele não era mais apenas o Papa polonês que havia enfrentado o comunismo ou o pastor incansável que havia percorrido o mundo. Ele era o homem que, em sua fragilidade, ensinou ao mundo o poder da fé vivida com autenticidade. Quando faleceu, em 2 de abril de 2005, a Igreja e o mundo perderam um líder espiritual incomparável, mas sua presença e legado continuariam a inspirar gerações. Nos primeiros dias de abril de 2005, o mundo estava atento às notícias que chegavam do Vaticano. O Papa João Paulo II, aquele que por mais de 25 anos havia sido uma figura de força, fé e liderança moral global, estava gravemente doente. A saúde do pontífice, debilitada pela doença de Parkinson e pelas inúmeras complicações que se somaram com o passar dos anos, estava se deteriorando rapidamente. Ao longo de décadas, ele havia enfrentado adversidades com coragem, mas naquele momento, a batalha final que travava não era apenas física, era também espiritual. Para muitos que acompanharam seu pontificado, ver João Paulo II lutar contra a doença nos últimos anos de vida foi como assistir a um homem carregando sua própria cruz em público. Cada aparição, cada tentativa de se dirigir aos fiéis, mesmo quando sua voz já estava fragilizada e seus movimentos limitados, era um testemunho de sua inabalável fé em Deus e de seu compromisso com a missão que lhe fora confiada. Ele havia dito uma vez que o Papa não se aposenta, mas serve até o fim, assim como Cristo. João Paulo II estava determinado a viver essa verdade, entregando cada momento de sua dor e fragilidade como uma oferta de amor pelos outros. Nas semanas que antecederam sua morte, o Papa estava confinado aos seus aposentos no Vaticano. Milhares de fiéis se reuniram na Praça de São Pedro, rezando, cantando hinos e acendendo velas, enquanto esperavam por notícias sobre seu amado pastor.
As luzes no Palácio Apostólico permaneceram acesas noite e dia, e o silêncio na praça era interrompido apenas pelas orações dos fiéis. Muitos ali haviam crescido sob o papado de João Paulo II e o viam como uma figura paterna, um guia que os havia acompanhado nas alegrias e nas dores da vida. As pessoas sabiam que seu fim estava próximo, e as lágrimas, misturadas com orações, enchiam o ar da praça com um sentimento profundo de despedida. Dentro de seus aposentos, João Paulo II estava cercado por seus mais próximos colaboradores, além dos médicos e enfermeiros que tentavam aliviar seu sofrimento. A cada momento que passava, sua condição piorava. Ele, que havia viajado para todos os cantos do mundo, levando a mensagem de Cristo, agora estava limitado a uma cama, incapaz de falar. Mas, mesmo em sua fraqueza, a presença de João Paulo II continuava a transmitir uma paz indescritível. Ele havia aceitado seu sofrimento com serenidade, sabendo que, em breve, encontraria aquele a quem havia servido por toda a vida. Na noite de 2 de abril de 2005, por volta das 21h37, o coração de João Paulo II finalmente parou de bater. Ao lado de sua cama, rezava o secretário pessoal e amigo próximo, o arcebispo Stanisław Dziwisz, que havia acompanhado o Papa em cada momento decisivo de sua vida. Suas últimas palavras, pronunciadas com extrema dificuldade, haviam sido: "Deixai-me ir para a casa do Pai." E assim, João Paulo II, o pastor incansável que carregara o peso do mundo em suas costas, entregou seu espírito com a mesma simplicidade e confiança com que havia vivido. A notícia da morte de João Paulo II espalhou-se rapidamente pelo mundo. Em questão de horas, milhões de pessoas já estavam reunidas em igrejas, praças e ruas em uma vigília silenciosa. Muitos acendiam velas em sua memória, outros choravam em silêncio, enquanto outros rezavam em agradecimento por sua vida e legado. A Praça de São Pedro, que havia sido o palco de tantos momentos históricos durante seu pontificado, agora estava tomada por uma multidão que chorava a perda de um homem que havia tocado seus corações de maneira profunda. Nos dias que se seguiram, o corpo de João Paulo II foi colocado na Basílica de São Pedro, onde milhões de fiéis passaram para prestar suas últimas homenagens. Filas intermináveis se formaram e pessoas de todos os cantos do mundo viajaram até Roma para se despedir. Não eram apenas católicos. Entre a multidão havia pessoas de diferentes religiões e credos, todas tocadas de alguma forma pela mensagem de paz e esperança que João Paulo II havia transmitido ao longo de sua vida. Líderes religiosos de diversas tradições expressaram suas condolências, reconhecendo nele um homem que havia trabalhado incansavelmente pela unidade e pelo respeito entre as religiões. O funeral de João Paulo II, realizado em 8 de abril de 2005, foi um dos eventos mais assistidos e marcantes da história moderna. Chefes de Estado, monarcas, líderes religiosos e milhões de fiéis se reuniram na Praça de São Pedro para se despedir do homem que havia sido uma figura central no cenário mundial durante décadas. A missa fúnebre, presidida pelo então cardeal Joseph Ratzinger, foi repleta de simbolismos profundos. Em um momento de grande emoção, o vento, que soprava forte naquela manhã, fechou o livro dos evangelhos colocado sobre o caixão do Papa, como se a própria natureza estivesse selando o fim de uma era. Para além das cerimônias oficiais, o impacto de João Paulo II foi sentido de maneira pessoal e íntima por milhões de pessoas ao redor do mundo. Ele não havia sido apenas um líder religioso. Para muitos, ele havia sido um amigo, um conselheiro, alguém que oferecia palavras de consolo nos momentos de dificuldade. Sua presença durante crises internacionais, seus discursos cheios de esperança e sua incansável defesa da dignidade humana o tornaram uma figura de referência
mesmo para aqueles que não compartilhavam de sua fé. João Paulo II havia marcado a história com sua vida, mas sua morte também seria um ponto de inflexão para a Igreja. Em seus últimos anos, quando sua saúde já estava visivelmente debilitada, ele continuou a servir como um exemplo vivo de como a fé transcende as limitações físicas. Para ele, o papado não era um cargo de poder, mas um serviço que ele estava disposto a cumprir até o último suspiro. Sua recusa em renunciar, mesmo quando o corpo falhava, foi uma lição de humildade e dedicação. Ele havia ensinado ao mundo que a liderança espiritual não dependia da força física, mas da força do espírito. Com a sua morte, o mundo entrou em um momento de reflexão sobre o legado que ele deixou. Suas palavras, ações e testemunhos continuariam a ressoar por gerações. João Paulo II havia sido um defensor incansável da paz, um promotor do diálogo interreligioso e um exemplo de como a fé pode ser vivida com autenticidade, mesmo em tempos de grande sofrimento e incerteza. Seu processo de canonização começou logo após sua morte, e em 2014, menos de uma década depois de sua partida, João Paulo II foi canonizado pelo Papa Francisco. Para muitos, isso apenas confirmou o que já sabiam, que o homem que havia conduzido a Igreja durante um dos períodos mais desafiadores da história moderna era verdadeiramente um santo. Seu legado continua vivo, não apenas nas suas encíclicas e discursos, mas no coração de cada pessoa que foi tocada por sua mensagem de fé, amor e coragem. João Paulo II, o Papa que se recusou a ter medo, tornou-se uma inspiração eterna, um modelo de como a vida, mesmo em sua forma mais frágil, pode ser uma poderosa expressão de esperança e serviço. A queda do Muro de Berlim em 1989 representou uma vitória não apenas para o Ocidente, mas também para uma força que, embora silenciosa e invisível, havia desempenhado um papel fundamental na dissolução do regime comunista: a fé. No centro dessa transformação estava João Paulo II, o Papa polonês, que ao longo dos anos trabalhou incansavelmente para restaurar a dignidade e a liberdade de seu povo e de tantos outros oprimidos pelo comunismo. O fim da Guerra Fria foi um momento de grande alívio para ele, mas também de profunda reflexão. Havia sido um longo caminho desde suas primeiras lutas como bispo de Cracóvia até o momento em que viu seu país e o leste europeu emergirem da sombra comunista. João Paulo II havia conhecido de perto as realidades da tirania e da opressão. Cresceu em uma Polônia dominada pela ocupação nazista e depois sufocada pelo regime comunista. Ele sabia, como poucos, o custo da liberdade. Essa experiência pessoal foi fundamental em sua abordagem durante todo o processo de desmantelamento dos regimes comunistas na Europa. João Paulo II nunca promoveu revoluções violentas ou ações radicais. Ele acreditava no poder da fé, da oração e do diálogo para transformar corações e sociedades. Era esse mesmo princípio que ele transmitia a líderes como Lech Wałęsa e aos movimentos de resistência pacífica, como o Solidariedade na Polônia. Ao testemunhar o desmoronamento das barreiras que haviam separado o mundo por quase 50 anos, João Paulo II experimentou um misto de alegria e responsabilidade. Ele compreendia que a liberdade política era apenas um aspecto da verdadeira libertação que o ser humano almeja. Para ele, o desafio agora era ajudar esses países a redescobrirem suas raízes espirituais, depois de décadas de perseguição religiosa e ideologia ateísta. João Paulo II entendia que, sem uma fundação moral sólida, a liberdade recém-conquistada poderia se transformar em caos e desilusão. Assim, ele dedicou seus esforços à evangelização renovada dessas nações. Suas viagens ao leste europeu após a queda do comunismo
Não eram meras visitas de cortesia ou celebrações de vitória. Ele se empenhou em reafirmar a importância da fé e dos valores cristãos na reconstrução dessas sociedades. Na Polônia, na Hungria, na antiga Checoslováquia e em tantos outros países que agora emergiam da tirania, João Paulo II falava de reconciliação, perdão e, acima de tudo, da necessidade de restaurar a dignidade humana com base nos ensinamentos do Evangelho. Esse período também foi marcado por encontros com líderes mundiais que por tanto tempo haviam navegado o delicado equilíbrio da Guerra Fria. Um dos momentos mais significativos foi a reunião com o líder soviético Mikhail Gorbachev em 1989. Aquela reunião foi histórica, não apenas por simbolizar o fim de uma era de antagonismo entre a Igreja e o regime soviético, mas também pelo respeito mútuo que João Paulo II e Gorbachev demonstraram. Ambos compreendiam que o mundo estava mudando e que o futuro dependia de uma nova abordagem, baseada no diálogo e na cooperação, e não no medo e na divisão. Para João Paulo II, no entanto, a queda do comunismo trouxe novos desafios espirituais. A liberdade que havia sido conquistada abriu caminho para uma cultura ocidental que ele via com preocupação. O materialismo, o individualismo exacerbado e o relativismo moral eram para ele novas formas de escravidão que ameaçavam a alma das nações. Ele alertava repetidamente para os perigos de uma sociedade que abandonava Deus em nome de uma liberdade desenfreada, onde o ser humano se colocava como o único árbitro do certo e do errado. A luta de João Paulo II, que antes era contra os regimes totalitários, agora se voltava para uma defesa vigorosa da verdade, da vida e da família. Nesse contexto, a encíclica Centésimos Annus, publicada em 1991, foi uma resposta clara aos desafios que a liberdade recém-conquistada trazia. Nesse documento, João Paulo II celebrava o colapso do comunismo, mas também chamava a atenção para os perigos do capitalismo descontrolado e para a necessidade de uma economia que respeitasse a dignidade humana. Ele falava da solidariedade como uma virtude essencial em uma sociedade livre e ressaltava que a economia deveria sempre estar a serviço do ser humano e não o contrário. Era uma mensagem poderosa em um mundo que, após a Guerra Fria, parecia se inclinar cada vez mais para uma visão puramente materialista da existência. Em meio a essas grandes mudanças globais, João Paulo II também enfrentava batalhas mais pessoais e íntimas. Sua saúde, já fragilizada após o atentado de 1981, continuava a declinar lentamente. Em 1992, ele foi diagnosticado com a doença de Parkinson, uma condição neurológica degenerativa que o enfraqueceria ao longo dos anos. No entanto, João Paulo II nunca permitiu que sua doença definisse seu pontificado. Ele continuava a aparecer em público, a viajar e a cumprir suas obrigações, mesmo quando seus movimentos se tornaram visivelmente limitados. A doença, longe de diminuí-lo aos olhos do mundo, apenas aumentou o respeito e a admiração que muitos sentiam por ele. João Paulo II se tornou um símbolo vivo do valor do sofrimento e da dignidade humana em meio à dor. Ele transformou sua própria fragilidade em uma poderosa mensagem de esperança, mostrando que o valor de uma pessoa não reside em sua capacidade física, mas na profundidade de seu espírito e em sua fé. Para muitos que enfrentavam doenças ou limitações físicas, ver o Papa continuar seu ministério com tanta coragem e fé foi uma fonte de inspiração inigualável. João Paulo II, que tantas vezes havia falado sobre o valor redentor do sofrimento, agora vivia essa realidade em sua própria pele. Ele não escondia suas fraquezas, pelo contrário, fazia delas um testemunho público.
Em seus últimos anos, ele se tornou um ícone de resistência espiritual. Um homem que, mesmo diante da dor e da perda de suas capacidades físicas, continuava a ser um farol de esperança para o mundo. Suas mãos trêmulas e sua voz enfraquecida não diminuíram sua autoridade moral. Ao contrário, tornaram seu testemunho ainda mais poderoso. Essa aceitação serena de sua condição física se refletia em suas interações com os fiéis. Em cada aparição pública, mesmo quando seu corpo não respondia mais como antes, João Paulo II fazia questão de abençoar, de tocar, de olhar nos olhos de quem estava diante dele. Era como se, em sua fragilidade, ele oferecesse uma compreensão mais profunda do valor da vida e do amor incondicional de Deus. Em suas últimas peregrinações, João Paulo II focava cada vez mais na mensagem da misericórdia divina. Ele sabia que sua vida estava chegando ao fim, mas queria deixar um legado de esperança e reconciliação. Em 2000, ele instituiu o Domingo da Divina Misericórdia, uma devoção que ele havia promovido desde o início de seu pontificado, inspirada nas revelações de Santa Faustina Kowalska, uma mística polonesa. Para João Paulo II, a mensagem da misericórdia era central à fé cristã. Deus estava sempre pronto para perdoar e acolher, não importa o quão distante uma pessoa tivesse se afastado. A essa altura, a doença de João Paulo II já estava em um estágio avançado. Ele sofria não apenas com as limitações físicas, mas também com a dor. Ainda assim, ele não demonstrava amargura ou resignação. Continuava a encarar a vida com a mesma fé inabalável que o havia guiado desde sua juventude. Sabia que seu tempo estava se esgotando, mas não via a morte com medo. Ele a enxergava como a última etapa de sua missão terrena. João Paulo II passou seus últimos anos oferecendo ao mundo um testemunho silencioso, mas eloquente, do valor da vida e da fé em meio à dor. E quando finalmente chegou o momento de sua partida, ele o enfrentou com a mesma serenidade e coragem que havia demonstrado ao longo de sua vida, deixando para trás um legado que inspiraria gerações futuras a seguir seus passos de fé, amor e resistência moral. Em 2002, quando João Paulo II decidiu fazer sua última visita à Polônia, havia no ar uma percepção de despedida. Ele já estava profundamente debilitado pela doença de Parkinson e pelas várias complicações que o acompanhavam há anos. Os passos vacilantes, o tremor constante das mãos e a dificuldade em falar eram evidentes. O corpo, outrora vigoroso e robusto, dava sinais claros de cansaço, mas sua determinação em retornar à sua terra natal, ainda que uma última vez, mostrava a força de seu espírito. O Papa não retornava à Polônia apenas como um líder religioso. Ele voltava como um filho que sabia que seus dias estavam contados, mas queria reverenciar o solo que havia moldado sua fé, sua identidade e sua missão. Os poloneses, que sempre o viam como um de seus maiores filhos, aguardavam ansiosamente. João Paulo II não era apenas o Papa para eles. Ele era Karol Wojtyła, o jovem que resistiu à tirania nazista, o padre que percorreu as montanhas com os jovens e o bispo que desafiou o comunismo. Agora ele estava de volta, mais uma vez, não com a força de outrora, mas com uma profundidade de fé que transcendia as limitações físicas. Quando desembarcou, milhares de pessoas se reuniram para vê-lo. A emoção era palpável. Muitos choravam ao ver o estado fragilizado do homem que havia sido por tanto tempo o símbolo de força e esperança. Ao longo dessa visita, que percorreu vários locais significativos, João Paulo II fez questão de se dirigir ao povo com uma voz enfraquecida, mas com uma mensagem clara. Ele sabia que aquela poderia ser a última vez que falaria aos poloneses como Papa.
Suas palavras eram de gratidão, de amor e, acima de tudo, de fé. Ele os exortava a continuarem fiéis, a não se deixarem seduzir pelas tentações de um mundo que, agora livre do comunismo, enfrentava os desafios de uma nova era de consumismo e relativismo. Ele falava não apenas como líder da igreja, mas como um pastor que conhecia profundamente as dificuldades de seu rebanho e que, mesmo na fraqueza, queria oferecer um último gesto de cuidado. Um dos momentos mais emocionantes dessa viagem foi sua visita ao santuário de Kalvaria Zebrzydowiska, um lugar muito especial para João Paulo II. Desde jovem, ele costumava visitar esse santuário mariano para rezar, especialmente após a morte de sua mãe e de seu irmão. Ali, ele sempre encontrava conforto nas orações à Virgem Maria, a quem havia confiado sua vida. Naquele momento, já quase no fim de sua jornada terrena, o Papa repetiu aquele gesto de entrega. Em silêncio, diante da imagem de Nossa Senhora, ele rezou. Muitos dos presentes relataram que as lágrimas corriam por seu rosto enquanto ele se entregava, mais uma vez, ao cuidado materno de Maria. Era um momento íntimo, profundamente pessoal, mas também uma expressão pública de sua confiança inabalável em Deus, mesmo diante da morte iminente. Essa visita à Polônia, sua última, foi marcada por uma atmosfera de gratidão e de adeus. Para João Paulo II, era uma oportunidade de relembrar suas raízes e reafirmar sua missão. Ele havia saído da Polônia, décadas antes, com um coração cheio de sonhos e uma missão espiritual que ele próprio talvez não compreendesse completamente. Agora, ele retornava como um homem que havia cumprido essa missão, que havia guiado a igreja em um dos períodos mais desafiadores de sua história e que estava pronto para entregar seu espírito. Para o povo polonês, aquele momento foi um misto de dor e gratidão. Dor por ver seu líder e amigo tão fragilizado, mas gratidão por tudo o que ele havia feito pela Polônia e pelo mundo. Após retornar ao Vaticano, João Paulo II continuou sua missão pastoral, mesmo com as crescentes limitações de sua saúde. Ele sabia que o tempo era curto, mas também compreendia que, em sua fraqueza, ainda podia ser um testemunho poderoso de fé. Suas últimas aparições públicas, especialmente durante as audiências e as celebrações litúrgicas, mostravam um homem profundamente identificado com o sofrimento de Cristo. Cada gesto, cada tentativa de falar, era carregada de significado. João Paulo II não estava mais ensinando com discursos eloquentes ou viagens grandiosas. Ele ensinava com seu próprio corpo, mostrando ao mundo o valor do sofrimento humano quando vivido em união com Deus. O Domingo de Ramos de 2005 foi um dos momentos mais tocantes de seu pontificado. Incapaz de participar da celebração na Praça de São Pedro, João Paulo II acompanhou a missa de sua janela no Palácio Apostólico. Segurando um ramo de oliveira, ele olhava para a multidão reunida na praça, enquanto sua saúde se deteriorava rapidamente. Muitos dos presentes choravam ao vê-lo naquele estado, mas João Paulo II, com o ramo de oliveira nas mãos trêmulas, ainda oferecia uma mensagem de paz e esperança. Era como se, mesmo no silêncio, ele continuasse a liderar, a inspirar, a confortar. Nos últimos dias de sua vida, João Paulo II estava cercado por aqueles que o amavam e o serviram fielmente ao longo dos anos. Seus assistentes, médicos e amigos pessoais sabiam que o fim estava próximo, mas havia um senso de serenidade no ambiente. O Papa estava em paz. Ele já havia se preparado para esse momento durante toda a sua vida. As orações não cessavam em seu quarto. E João Paulo II, mesmo sem conseguir falar, ainda participava espiritualmente de tudo o que acontecia ao seu redor. No dia 2 de abril de 2005, o mundo recebeu a notícia de que João Paulo II havia falecido.
Sua morte foi recebida com um silêncio solene, como se o mundo inteiro parasse por um momento para honrar a vida de um homem que havia tocado tantas vidas. No Vaticano, o sino da Basílica de São Pedro ecoou pela praça lotada de fiéis. Muitos caíram de joelhos, outros choraram silenciosamente e outros ainda começaram a rezar. O mundo havia perdido não apenas um líder espiritual, mas um amigo, um homem que havia vivido sua fé de maneira radical e que havia, com sua vida, mostrado o caminho para Cristo. Nas semanas que se seguiram à sua morte, milhões de pessoas viajaram a Roma para prestar suas últimas homenagens. O corpo de João Paulo II foi velado na Basílica de São Pedro e as filas para vê-lo pareciam intermináveis. Pessoas de todas as idades, de todas as partes do mundo, esperavam por horas para poder passar diante do caixão e oferecer uma última oração. Muitos dos que ali estavam nunca haviam conhecido o Papa pessoalmente, mas sentiam uma conexão profunda com ele. Sua vida havia sido um testemunho de como a fé pode transformar o mundo e como o amor de Deus pode ser vivido em cada gesto, em cada decisão. Quando João Paulo II foi finalmente sepultado, a dor da perda deu lugar a um sentimento de gratidão e esperança. Ele havia deixado um legado que continuaria a inspirar gerações futuras. Mas, para aqueles que o conheceram de perto, e para o povo polonês que o viu crescer, João Paulo II sempre seria mais do que um papa. Ele seria lembrado como Karol Wojtyła, o homem que, mesmo diante das maiores adversidades, nunca perdeu a fé e que até o fim confiou sua vida nas mãos de Deus. Após a morte de João Paulo II em 2005, o impacto de sua vida e legado reverberou por todos os cantos do mundo. No Vaticano, onde milhares de pessoas faziam fila para se despedir do Papa, a atmosfera era solene e carregada de emoções. Embora sua morte tenha causado uma onda de tristeza, havia também um profundo sentimento de gratidão e admiração. João Paulo II, o Papa que liderou a Igreja em tempos tão turbulentos, havia deixado um legado que ultrapassava as fronteiras da fé católica. Ele tocara milhões de vidas com seu exemplo de coragem, sua resiliência diante do sofrimento e seu compromisso inabalável com a dignidade humana. No entanto, o processo de canonização de João Paulo II foi algo sem precedentes em sua rapidez. Normalmente, a Igreja impõe um período de espera de 5 anos após a morte de uma pessoa antes de iniciar os procedimentos de beatificação e canonização. Mas com João Paulo II, o clamor popular foi imediato. Durante o seu funeral, os fiéis gritavam "Santo Súbito", uma expressão em italiano que significa "santo já". Era como se o mundo soubesse, naquele exato momento, que Karol Wojtyła já estava entre os santos. Ele, que havia dedicado sua vida a Cristo e à Igreja, agora era invocado como um intercessor poderoso. A canonização de João Paulo II não foi apenas uma formalidade, foi o reconhecimento de uma vida vivida em santidade. O processo de beatificação começou rapidamente e em 2011, apenas 6 anos após sua morte, João Paulo II foi beatificado. Durante a cerimônia de beatificação, realizada pelo Papa Bento XVI, o sentimento de alegria e devoção entre os presentes era palpável. Para muitos, João Paulo II já era um santo em vida, e sua beatificação parecia ser apenas a confirmação de algo que eles já sabiam em seus corações. Mas o caminho para a canonização exigia, como de costume, a comprovação de milagres atribuídos à intercessão de João Paulo II. O primeiro milagre ocorreu em 2005, pouco após sua morte, e envolveu a cura inexplicável de uma freira francesa, a irmã Marie Simon-Pierre, que sofria da doença de Parkinson, a mesma que debilitou o Papa nos últimos anos de sua vida.
Quando ela rezou pedindo sua intercessão, os sintomas desapareceram de forma milagrosa, deixando os médicos sem explicação científica. A irmã Marie-Simon Pierre deu testemunho público de sua cura, emocionando o mundo e fortalecendo ainda mais a certeza de que João Paulo II já intercedia pelos fiéis do céu. Finalmente, em 2014, o Papa Francisco presidiu a cerimônia de canonização de João Paulo II, tornando-o oficialmente santo. O dia 27 de abril daquele ano foi um marco na história da Igreja Católica. Milhões de pessoas se reuniram em Roma e ao redor do mundo para assistir a esse momento que não celebrava apenas a vida de um homem extraordinário, mas também reafirmava os valores pelos quais ele havia vivido: a defesa incansável da vida, o respeito pela dignidade humana e o chamado à santidade acessível a todos. Naquele dia, as palavras e os gestos de João Paulo II voltaram à memória coletiva. Sua coragem diante da dor, seu exemplo de perdão ao perdoar publicamente o homem que tentou assassiná-lo em 1981 e sua dedicação aos jovens, inspirando-os a serem as sentinelas da manhã, ressoavam nos corações de todos os presentes. A canonização de João Paulo II não foi apenas o reconhecimento de sua santidade individual, mas um chamado à Igreja e ao mundo para seguir seu exemplo. O impacto de João Paulo II, entretanto, vai muito além de suas ações enquanto Papa. Ao longo de sua vida, ele construiu pontes entre culturas, religiões e povos. Suas viagens apostólicas levaram-no a lugares onde nenhum Papa havia ido antes, e seus diálogos com líderes de outras religiões abriram portas para o entendimento mútuo. Ele visitou sinagogas, mesquitas e templos, estendendo a mão ao diálogo interreligioso e promovendo a paz entre nações. Durante a histórica Jornada Mundial da Juventude, em 1986, ele reuniu jovens de todo o mundo em Assis para rezar pela paz, um evento que seria lembrado por gerações como um testemunho de seu desejo de unir a humanidade. Mas João Paulo II não era apenas um diplomata ou um líder carismático. No cerne de tudo o que fazia estava uma profunda espiritualidade, enraizada na oração e na devoção a Cristo e à Virgem Maria. Desde jovem, ele tinha uma devoção especial à Nossa Senhora, a quem ele confiou sua vida com o lema papal Totus Tuus, que significa todo teu, referindo-se à sua total consagração à Virgem Maria. Ele acreditava firmemente no poder da oração e muitas vezes, nos momentos mais desafiadores de seu pontificado, ele se retirava para a capela para pedir orientação e força. Esse aspecto íntimo de sua vida, embora muitas vezes oculto dos olhos públicos, era a força motriz por trás de tudo o que João Paulo II realizou. Durante os longos anos de sofrimento físico, ele nunca perdeu a esperança. Para ele, a cruz que carregava não era apenas uma aflição pessoal, mas uma participação no sofrimento redentor de Cristo. Ele ensinou ao mundo, não com palavras, mas com seu próprio exemplo, que o sofrimento pode ser transformado em uma fonte de graça quando oferecido a Deus com amor. Após sua canonização, João Paulo II continuou a inspirar milhões de fiéis em todo o mundo. Igrejas foram dedicadas em seu nome, estátuas erguidas em sua homenagem e inúmeras pessoas testemunharam milagres e graças recebidas através de sua intercessão. Seu exemplo continua a desafiar os católicos a viverem com mais coragem, compaixão e fidelidade a Deus. Além disso, a herança teológica e pastoral de João Paulo II permanece viva na Igreja. Seus escritos, como as encíclicas Evangelium Vitae, que defende a vida desde a concepção até a morte natural, e Fides et Ratio, que explora a relação entre fé e razão, continuam a guiar a reflexão teológica e pastoral da Igreja em tempos de rápidas mudanças culturais e morais. João Paulo II não foi apenas o Papa que guiou a Igreja através dos desafios do século XX.
Ele foi um homem profundamente enraizado em Deus, cuja vida, palavras e ações continuam a ser uma fonte inesgotável de inspiração. Em sua canonização, o mundo viu não apenas a conclusão de uma jornada de santidade, mas o início de uma nova era, em que o legado de João Paulo II continuará a inspirar a Igreja e o mundo a buscar a verdade, a justiça e a paz, sempre com o olhar voltado para Cristo, a verdadeira fonte de vida. Dessa forma, o nome de São João Paulo II se tornou sinônimo de fé vivida com autenticidade, de uma confiança inabalável no amor de Deus e de uma vida de serviço dedicada à Igreja e à humanidade. Sua história, repleta de desafios e vitórias, ecoa como um chamado a todos os que o conhecem, para que sigam seu exemplo de vida em Cristo. Para finalizar, convidamos você a se inscrever no canal Vozes Sagradas e a fazer parte da nossa comunidade. Se essa história de São João Paulo II tocou o seu coração, deixe um comentário com a sua opinião. Compartilhe o vídeo com amigos e familiares. E não se esqueça de deixar seu like, para que possamos continuar trazendo histórias inspiradoras. Queremos saber também quais santos você gostaria de ver nos próximos vídeos. Sua participação é muito importante para nós e nos ajuda a espalhar essas mensagens de fé e esperança.